Hoje vamos falar dos espaços que habitamos de Paulo Mendes da Rocha e os 4 elementos que transformam o espaço. Concreto bruto, sem cor, frio, pesado, intimidador. É assim que a maioria das pessoas descreve a arquitetura brutalista brasileira, e é exatamente esse estilo que muita gente acha austero demais, sério demais, difícil demais, que levou Paulo Mendes da Rocha ao Pritzker, o maior prêmio de arquitetura, o Nobel da Arquitetura. Trabalha com concreto aparente, estruturas expostas, espaços monumentais, convenceu o mundo inteiro de que estava fazendo a arquitetura mais humana possível? A resposta está nas obras. E quando você entender o que ele estava fazendo com a luz, com a vegetação, com a memória, com os materiais, você nunca mais vai olhar para um espaço do mesmo jeito. Ao entregar o prêmio, o júri destacou a profunda compreensão de Paulo sobre a poética do espaço. Segundo os jurados, trata-se de uma arquitetura de intenso engajamento social. Significa que Paulo nunca projetou para impressionar, projetou para servir, para que cada pessoa entrasse naquele espaço e saísse um pouco mais inteira do que entrou. Paulo Mendes da Rocha nasceu em Vitória, se formou em São Paulo em 1954 pela Universidade Mackenzie e passou décadas sendo professor da FAO-USP, formando gerações de arquitetos brasileiros. O prêmio veio em 2006, o segundo brasileiro a ganhar, depois de Oscar Niemeyer em 1988. O presidente da Fundação Riad disse: Mendes da Rocha demonstrou uma compreensão profunda do espaço e da escala através da grande variedade de edifícios que projetou, de residências privadas, museus e estádios, a planos urbanos para espaços públicos. E a justificativa foi além. Paulo usava materiais simples com ousadia para criar espaços fortes, reconhecidos internacionalmente. Olhava para a história, sempre para o futuro, dedicou a carreira a uma arquitetura guiada pela responsabilidade com quem habitava seus projetos e com sociedade como um todo. Nas próprias palavras de Paulo, a arquitetura é a transformação da natureza, uma fusão total de ciência, arte e tecnologia numa declaração sublime de dignidade e inteligência humana. E quando você entende essa filosofia, tudo nas obras dele começa a fazer sentido. Utilizava 4 elementos que vamos destrinchar agora. O primeiro elemento é a luz. Pensa na Praça Patriarca no centro de São Paulo. Uma cobertura metálica suspensa no ar, leve, quase flutuando sobre a praça. Ela protege do sol e da chuva sem fechar o espaço, sem isolar ninguém. E na Pinacoteca, a mesma lógica em outra escala. Os pátios internos do prédio centenário ganharam coberturas de vidro. E a luz zenital passou a banhar os tijolos antigos de cima para baixo, mudando a cor conforme o dia avançava. Na Casa do Butantã, a casa que projetou para si mesmo, aberturas na laje deixam o sol atravessar a estrutura bruta. As paredes se fecham para a rua, o teto se abre para o céu. A luz natural muda o espaço ao longo do dia. De manhã o ambiente é um, à tarde é outro e ao entardecer é outro. A casa respira junto com o tempo e quem vive nela sente as horas passarem sem olhar para o relógio. O segundo elemento é a vegetação. No MUB, Museu Brasileiro de Arquitetura, Paulo não projetou um prédio cercado de jardim. Ele projetou jardim e prédio como uma coisa só. Os jardins de Burle Marx não são o entorno do museu, são o museu. A viga monumental de 60 metros flutua sobre o verde. Concreto e natureza não competem, se complementam. Agora pensa na maior casa que Paulo projetou na vida. Quase 2.000 metros quadrados em Interlagos, zona sul de São Paulo, com jardins de Burle Marx.
Antes de desenhar qualquer parede, ele procurou um terreno específico, plano, regular, com a face norte aberta para o sol. E aí fez algo que parecia mágica, mas é geometria, vigas inclinadas sobre a fachada e a sala de estar, calculadas para barrar o sol alto do verão e deixar a luz entrar no resto do ano. A própria escultura da casa é um instrumento. O concreto não está ali só para sustentar, ele está aí para conversar com o sol. E no Sesc 24 de Maio, no centro denso de São Paulo, Paulo inseriu terraços abertos, onde ninguém esperava encontrar a natureza. Por que se importa tanto? Porque o contato com a vegetação, mesmo que seja uma árvore vista pela janela, muda o estado interno de quem está no espaço. Reduz a tensão, convida à presença, faz você respirar fundo sem perceber. O terceiro é o elemento mais invisível de todos e talvez o mais poderoso, é a memória. O projeto que mais revela isso é a reforma da Pinacoteca do Estado, aqui em São Paulo. O edifício original era de 1900. Estava em ruínas. A escolha óbvia seria restaurar tudo, cobrir as marcas, fingir que o tempo não passou, devolver ao prédio ao que era originalmente. Paulo fez o oposto. Ele deixou as paredes envelhecidas à vista, inseriu estruturas metálicas modernas em tom de ferrugem, em diálogo direto com a alvenaria histórica. Cobriu os pátios internos com vidro, trazendo luz sem destruir a memória do espaço. O novo não esconde o antigo, ele conversa com ele. Quando você entra na Pinacoteca hoje, você sente as camadas de tempo. Você percebe que aquele lugar viveu, que outras pessoas estiveram ali antes de você, que aquelas paredes guardam histórias que você nunca vai conhecer. E isso, curiosamente, nos acalma, porque pertencer a algo maior do que nós mesmos é uma das necessidades mais fundamentais do ser humano. Pensa nos lugares onde você se sente mais você mesmo. Aposto que eles têm história, têm camadas, têm tempo acumulado. Não são espaços novos demais, brilhantes demais, perfeitos demais. São espaços que viveram. E chegamos ao quarto elemento, os materiais. Paulo ficou famoso pelo concreto bruto, mas presta atenção no que ele colocava em volta desse concreto. Na Pinacoteca, o tijolo aparente tem cor que nenhum catálogo reproduz, porque não é uma cor, são milhares. Cada tijolo queimou de um jeito. Seu olho percorre aquela parede e nunca encontra duas vezes a mesma cor. Numa parede de gesso liso, o olho escorrega. No tijolo, o olho descansa. Mas o material orgânico mais radical que o Paulo usou não foi tijolo, nem pedra, nem madeira, foi um morro inteiro. No Vale do Pacaembu, o engenheiro Mário Mazetti comprou um terreno que parecia impossível, uma encosta despencando quase 15 metros, cobertura de vegetação densa. Qualquer outro arquiteto teria arrasado o morro, cortado as árvores, construído os muros de contenção. Paulo fez o contrário, suspendeu a casa no ar sob 4 pilares e deixou o morro em paz. A encosta continua lá embaixo, as árvores continuam crescendo, a casa flutua sobre tudo isso e a vegetação vira uma extensão da própria morada. E quando você entra nessa casa suspensa, vem a surpresa. O teto é concreto bruto rasgado por clarabóias, as paredes concreto. A estrutura inteira é a coisa mais moderna que se podia construir. E você olha para baixo e o chão é ladrilho hidráulico, estampado azul e branco, desenhado peça por peça, como o chão da casa da sua avó. Pensa no que é isso. A casa mais ousada do Vale do Pacaembu, flutuando no ar, apoiada por dentro na memória mais antiga da casa brasileira. A madeira da lareira, o ladrilho artesanal, a copa das árvores pela janela, o concreto da abrigo.
os materiais orgânicos o pertencimento. Porque no fim, era isso que Paulo entendia sobre materiais. A estrutura pode ser do futuro, mas o que toca o corpo, o chão sobre os pés, o calor da lareira, o desenho que o olho percorre, precisa falar uma língua que a gente conhece desde sempre. A arquitetura inventa, o material lembra. Então, voltando para a pergunta do início, como Paulo Mendes da Rocha chegou ao Pritzker fazendo arquitetura brutalista? Porque o brutalismo dele nunca foi sobre dureza, foi sempre sobre honestidade. Honestidade com os materiais, honestidade com a luz, honestidade com a memória do lugar, honestidade com quem ia morar ali. E essa honestidade, ela se recusa em fingir o espaço que finge ser o que não é. É exatamente o que cria energia no ambiente. Você não precisa de concreto protegido para aplicar isso, mas pode começar a olhar para o seu espaço com outras perguntas. Que energia esse lugar tem? E essa energia está a favor de quem você quer ser? No próximo episódio, vamos continuar essa conversa com outro arquiteto que entende espaço como extensão da vida humana. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e me conta nos comentários qual desses 4 elementos está faltando no seu espaço agora.